Eu sou a Mariane Fazi. Eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. Cela, e hoje, para ajudar os nossos colegas nutricionistas, vamos abrir os bastidores da nossa carreira, né? Lá do comecinho, lá de quando a gente começou. Quando foi que você saiu da faculdade? 2010. Eu também. Juntas? Aham. Julho de 2010. Eu setembro de 2010, dezembro de 2010. Então a gente vai abrir todos os nossos bastidores aqui, como que foi lá no comecinho. E hoje, Sala, a gente tem uma convidada especial aqui no estúdio, né? Gente, vocês não têm noção do que eu sou obrigada a ver. Letícia, olha que delícia. Cachorrinha, irmãzinha da Mariane. Irmãzinha, gente, a Letícia é cachorrinha da minha mãe. Aí a minha mãe foi viajar, só que ela é muito neném ainda, ela tem 4 meses, né? E minha mãe deixou ela comigo. E aí eu trouxe a Letícia hoje pra trabalhar, porque senão os meus perdidinhos lá de casa, meus doguinhos muito loucos, iam acabar com a raça da Letícia. Aí eu trouxe hoje ela aqui pro escritório da Mãe Nutri. Então, duas coisas que eu não aguento com cachorrinho. Aliás, 2 coisas com cachorrinho não, né? Barriguinha de cachorro, vontade de espremer, tipo Felícia, vocês lembram da Felícia? Pezinho de neném, meu Deus. Pezinho de neném é sacanagem, né? Parece bisnaguinha. É muito bom, dá muita vontade De morder, de verdade. E barriga de cachorro eu gosto de fazer bagulhinho, sabe? É pegar a barriga do cachorro e, tipo, encher de beijinho, assim, tipo... Fazer o quê? Bagulhinho? Eu chamo de bagulhinho. Né? É uma expressão bagulhinho diferenciada. Uma expressão Eu saber o que significava. A Marcela tá aprendendo várias expressões santistas aqui morando em Santos, né, Sala? Sim. Mas vamos lá, deixa a Letícia solta aí no estúdio, porque senão ela vai acabar com o meu microfone de tanta emoção que ela fica quando tá no meu colo. Mas, Cela, vamos lá então, né? O tema do episódio de hoje é o seguinte: os erros que cometemos e como superamos. Eu fiz aqui uma seleção de erros tensos. Tu fez isso também? Fiz. Pois é. Quando eu relembrei, eu falei assim, oh meu Deus. Como pode, né? Como pode? Mas eu acho que isso é importante a gente falar pro pessoal, pra eles não se sentirem um ET, porque a Letícia tá causando. Pra eles não se sentirem um ET, né? Porque no começo é difícil pra todo mundo. Todo mundo tem as mesmas dificuldades, todo mundo passa por uns perrengues. E, é claro, tem uns perrengues diferentes dos outros, né? Mas, enfim, acho que é importante a gente falar isso. E a intenção desse podcast também, né? Gente, hoje, antes da gente finalizar os temas que a gente ia trazer para o podcast e tudo, a gente estava conversando justamente sobre a intenção do podcast. A gente já faz muito conteúdo, né? Sim. A gente faz e-mail, vídeo pro YouTube, post no Instagram, Facebook. E todo o conteúdo que a gente traz, os treinamentos online, ao vivo, os treinamentos gratuitos, o tempo inteiro a gente está chamando o nutricionista para tomar uma atitude, tomar uma ação. E conversando, ficou muito claro para a gente que a intenção desse podcast não necessariamente é para você escutar esse conteúdo e ter aquela necessidade ou aquela obrigação de tipo assim, eu escutei isso daqui, aquela rigidez, sabe? Aquele compromisso, eu escutei, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Não, a intenção desse podcast é justamente trazer esse conteúdo diferente para ser seu companheiro do dia a dia, porque a gente sabe que no dia a dia a gente se sente muito sozinho empreendendo no consultório. Acontecem as coisas com a gente e a gente acaba se afundando no meio dos problemas, achando que só acontece com a gente. E por muitas vezes é isso que faz muito nutricionista desistir do sonho. Sim. A ideia aqui é a gente compartilhar o conteúdo, mas não carrega esse conteúdo com peso, como obrigação de ter que fazer alguma coisa. Carrega esse conteúdo como um companheiro, alguém que você está escutando ali, que vai ser aquele seu abraço apertado no final do dia, quando você está cansada, quando você está querendo desistir, quando ninguém te apoia, ou está todo mundo falando um monte de porcaria, sabe? E que você tá precisando de um abraço acolhedor, de alguém entenda o que tá acontecendo com você. Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Não é fazer que seja mais um super conteúdaço pra você ter que ouvir preenchendo 70 folhas de um caderno, né, Cela? A ideia é compartilhar os bastidores, é compartilhar as dificuldades, dar ideias e essa coisa mesmo, né, do conforto.
para ser um conteúdo leve, para ouvir na academia, para ouvir quando não necessariamente você tenha um caderno do lado, né? Ouvir dirigindo, correndo, mas show de bola. E aí, Cela, me conta, quem começa? Eu ou você com os erros? Eu vou começar com esse aqui. Tá bom, vamos lá. Gente, eu achava que só estudar pra caramba, tá? Eu era rainha da bioquímica, depois posso contar sobre isso. Eu achava que só estudar e garantir o plano perfeito me fariam viver de nutrição. Tadinha, inocente. Qual foi a grande ideia? Eu saí do consultório, eu saí da faculdade e eu tinha uma visão de sucesso na minha cabeça. Pensa naquelas pessoas que sabem tudo de tudo, que era praticamente uma professora de nutrição, que sabia tudo. Bem CDF. Bem CDF. Extremamente CDF. E no meu mundo, eu tinha que ser essa pessoa que sabe tudo, tipo uma enciclopédia ambulante, nem existe enciclopédia hoje, que velha. Nessa época, quando a gente era adolescente, era Barça, lembra? Eu tinha que ser uma Barça da nutrição. Galera não sabe o que da é nutrição. Não, tá vendo? Sai por dia e cultura. E foi assim que eu me dediquei, eu estudava pra caramba. E aí teve um episódio que eu comecei a atender dentro de uma clínica, que depois se tornou de fato meu consultório, só meu. E no começo, a clínica estava começando e, como qualquer clínica que esteja começando, não tem paciente, né? Tá todo mundo captando cliente. Sim. E eu ficava sentada na recepção, nas minhas horas vagas, que era tipo 99% do tempo, estudando conteúdos. E eu não fazia nada ativamente para os pacientes chegarem até mim, porque eu entendia que uma das donas da clínica, que era fisioterapeuta, e ela era professora da UFMG, então super renomada, ela tinha muita autoridade já, eu achava que simplesmente eu tinha que ficar estudando ali para atender os pacientes dela e que eles obrigatoriamente se tornariam meus pacientes e que eu não tinha que fazer nada sobre isso. E foi a primeira chamada, tipo, puxão de cabelo que eu tomei, que ela falou. Ela era dona da clínica na época, ela falou com delicadeza até. E ela me perguntou se eu achava que, desse jeito, sentada com a bundinha na cadeira, os meus pacientes iam brotar, cair do céu. Se eu não ia fazer nada para atrair pacientes. E nesse momento meu mundo caiu, porque de verdade, fazer aquilo era o melhor que eu podia fazer. Nessa época, eu ainda dava aula de biologia e química, então eu dava aula de manhã e de tarde eu me dedicava ao consultório. Quando não tinha paciente, o que eu fazia? Vou estudar nutrição. Porque quando chega um paciente, eu tenho que saber atender esse paciente. Então aquela maldita daquela insegurança técnica que parece que corrói um nutricionista por dentro e amarra a mãozinha dele com quase uma algema no braço para ter atitude para fazer acontecer. E naquele momento, eu percebi que se eu não fizesse nada de diferente, eu ia rodar ali, não ia acontecer nada, não ia atender a ninguém. E aí eu comecei a ter uma postura diferente. Não foi a postura mais acertada do momento, isso a gente está falando de 2010. Sim. E eu comecei a criar algumas estratégias para atrair pacientes. A clínica ficava num lugar que era perto da Copasa. Copasa é um negócio de saneamento básico de Minas. E tinham muitos funcionários da Copasa. Então eu pegava o horário de almoço deles, fiz os folders maravilhosos, só que não, divulgando o meu trabalho, e eu ficava lá panfletando. Claro que vocês podem saber que não foi a coisa que deu mais certo no mundo, mas para mim foi uma primeira experiência, porque foi quando minha chave virou em relação à minha postura, de que para eu viver realmente de nutrição, não era bem esse caminho de só ficar estudando. Eu precisava me atentar para outras coisas que, juro, que eu nunca tinha pensado, sabe? Tipo, não fazia parte do meu mundo. Eu tinha me formado para ser nutricionista, ponto. O que é ser nutricionista? Aquilo era ser nutricionista para mim. Mas é o que a faculdade também coloca a gente para isso, né? Que é o atender e ponto. De forma alguma, a gente aprende sobre carreira, sobre gestão, sobre marketing. O marketing que
pelo menos eu aprendi na faculdade, era o marketing de alimentos. Como que a gente fazia para chamar um rótulo chamar atenção na gôndola do mercado. Mari, eu nunca tive uma aula de marketing. Nunca. O que eu adorava os professores que atendiam, porque o marketing e o contato com esse mundo de quem vive de consultório que eu tinha, era com as professoras que atendiam. Então, eram as professoras que eu mais gostava. Porque elas traziam, além do conteúdo técnico, um pouco da prática clínica delas. Eu tive uma aula de empreendedorismo, mas era muito rasa, muito superficial, voltada para gestão do consultório, mas uma parte, assim, de finanças, uma coisa muito vago, sabe? Muito vago. Eu não aprendi sobre isso, de verdade. Aprendi na porrada, né? Bom, eu tive um erro. Nossa, esse foi tenso, assim, foi bem no comecinho da carreira mesmo. Lembra que eu comecei atuando em hospital, né? E aí no hospital, eu entrei, o meu primeiro emprego no hospital, na verdade não foi um emprego, e sim um estudo, uma bolsa de estudos, né? Onde eu fazia parte do programa de aprimoramento profissional. E eram R$740 na época, e só. E as minhas amigas já estavam ganhando salário de nutricionista, e eu lá no primeiro ano de formada ganhando R$740. E eu tinha uma ambição, eu queria crescer, eu queria ter um salário, né, melhor. E aí foi onde, logo no segundo, terceiro mês, assim, eu já consegui uma responsabilidade técnica, uma RT, dentro de uma casa de repousos de idosos, né, uma instituição de longa permanência de idosos, ILPI. E aqui em Santos, inclusive, eles têm 2 unidades e tal, só que eles queriam, e isso inclusive foi deixado muitíssimo claro na entrevista, eu que me fiz de besta e sonsa, mas eles queriam que eu só assinasse. E eu falei que eu não ia só assinar, que eu ia trabalhar lá. E não precisa. Eu falei, não, eu vou vir, imagina, não faço esse tipo de coisa e tal. E beleza, e comecei a trabalhar lá. No segundo mês, talvez, ou um pouquinho antes, eu já comecei a ver todos os erros que aconteciam lá. O cardápio que eu fazia não era seguido de forma alguma. O cardápio que ia para a família ia com carnes, frangos, peixes, arroz integral, legumes diferentes e etc. E o que na verdade era servido para os idosos era salsicha, linguiça da pior qualidade. Senhor, tipo assim, moela, sabe? Não era nada do que eu colocava no cardápio. E a única parte que realmente eu acho que estava sendo positiva era que eu fazia a avaliação nutricional de todos eles a cada 15 dias, porque afinal de contas a gente está falando de idosos e alguns deles acamados e a grande maioria com Alzheimer. Então o estado nutricional mudava muito rápido, né? E uma coisa que funcionava bastante era a prescrição de suplemento, quando eu precisava de dieta integral e etc. Era muito fácil, era só eu falar com a família e a família comprava. Então assim, essa parte acabou sendo bem positiva. Um idoso estava com escaras há anos lá dentro desse asilo. E aí eu falava com a família, a gente comprava lá o suplemento X e pronto. E estava dando um jeito, estava ficando melhor. E, enfim, só que quando eu comecei a perceber essa situação, eu conversei com a enfermeira responsável, na verdade a casa é de um médico, né? E eu conversava com a enfermeira responsável, etc. E eu percebi que não foi mudando. Eu tinha falado assim, eu vou sair. Mas sabe aquele, eu vou sair, mas por outro lado, esse dinheirinho aqui é gostosinho? Sim. Gente do céu, meu Deus. Até um belo dia que eu estava lá, e era, se eu não me engano, era um sábado, porque eu trabalhava lá mais de noite e de sábado, né, por causa do hospital. E era um sábado e simplesmente eles tinham recebido uma denúncia da vigilância e eles tinham... E naquele dia não era pra dar almoço pros idosinhos, porque era pra falar, quando a vigilância chegasse lá, porque alguém bateu o telefone pra eles falando que o carro tava chegando. Era pra gente falar que o almoço já tava pronto. Aliás, que o almoço já tinha sido servido. Nossa. E aí eu falei, não, nunca mais eu pego uma responsabilidade dessa, nunca mais eu fecho o olho pra isso. E inclusive eu conversei com o CRN, eu pedi, né, pra sair, pedi pra demissão, etc. E eu tive que tirar meu nome de RT lá dentro do CRN. E eu falei assim, olha o que tá acontecendo. Então assim, presta atenção na próxima nutricionista que vai entrar lá, porque ela pode também estar passando por esse tipo de situação. E aí eu pedi pra elas irem lá na casa, né.
enfim, eu acredito que tenham ido, né? Hoje em dia, tu passa na frente, até sofrer uma reforma e tal, enfim, espero que as coisas tenham melhorado. Mas esse foi um grande erro, ter aceitado um emprego que claramente eles queriam que eu só assinasse e nem comparecesse lá. E, enfim, e ter ficado aí. Mas assim, essa minha estadia, né? Esse meu emprego durou 3 meses. Eu não aguentei ficar mais do que isso, depois de ter visto tantas burradas. Essa parte, quando a gente é contratado de um lugar e tem toda uma estrutura hierárquica, inclusive, em relação à tomada de decisão, que a gente se sente de mãos atadas, eu acho que é a parte que mais aprisiona e que ao mesmo tempo mais impulsiona pra gente querer ter o nosso próprio negócio. Sim. E assim, Sala, eu penso também na imaturidade, né? Sim. Pensa, você tem faculdade com 21 anos. Era 21 anos uma pessoa que era RT de um local que estava passando por uma situação. Como que eu falava? Como que eu poderia falar com aquele médico? Como que você ia se Como que eu posicionar? me posicionar, me portar, né? Mostrar a minha decisão. Então, assim, na época, eu não consegui bater muito de frente com ele. E nem com a enfermeira, né? E aí, no caso, eu preferi pedir a demissão mesmo, que eu vi que era o mais ético naquele momento. Quem nunca, né? Quem nunca? Tenso. Deixa eu escolher um outro aqui. Olha, esse daqui é clássico, viu? Olha, gente, no começo, Mari, eu queria tanto ser nutricionista, porque naquela época, em 2010, eu ainda estava muito dividida entre ser professora e ser nutricionista. E eu tinha muitos alunos do ensino médio, e eram alunos de alto poder aquisitivo. Eram estudantes do ensino médio, e eu dava aula de biologia e química, e a maioria queria fazer vestibular para medicina. Então, além da escola boa que eles estudavam e tal, eles tinham tipo aula particular comigo mesmo. Hoje é mais moderno, hoje tem aquelas salinhas, né? Tipo, os professores têm as salinhas. Enfim, eu trabalhava num lugar tipo esse, que é tipo uma salinha, eu era professora, assim, eu amava aquilo. E aí, só que eu queria muito ser nutricionista. E eu comecei sendo nutricionista desses alunos. Tipo assim, se eu fosse identificar, eu não lembro exatamente quem foi a primeira pessoa paga que eu atendi, mas eu lembro claramente de uma história que aconteceu comigo. E eu atendi 2 irmãs, que eu dava aula de química na época, e eu ainda, nesse momento eu ainda não tinha consultório, e eu fiz o atendimento domiciliar delas. E quando eu cheguei lá, inexperiente, eu queria muito aquilo, eu não tinha a mínima ideia de quanto eu cobraria, eu me recorri na época à tabela do CRN mesmo, eu pesquisei, tipo assim, o que eu vou fazer? E eu até vi que na tabela do CRN tinham outros tipos de serviços, mas na minha inocência, eu não imaginava que eu tinha que cobrar por aqueles outros serviços. Eu achava que tinha que estar tudo dentro da minha consulta. Então, eu fiz atendimento domiciliar, eu treinei cozinheira, eu fiz cardápio para a família inteira. Eu fui um dia fazer compra com elas, ensinando como é que escolhia, como que escolhia as marcas, leitura de rótulo. Então, assim, eu fiz um monte de serviço cobrando pela consulta das 2 irmãs. E elas eram, tipo, sabe esse povo rico mesmo, com motorista e tudo? Então, Outro nível de riqueza, né? outro nível de riqueza. Então, assim, eu dava aula para elas, e aí a gente combinava a consulta, aí o motorista me pegava, onde eu dava aula, me levava para casa delas, tipo, aquelas casas de novela, assim, e eu lá, né? E eu queria dar o meu melhor, porque eu queria muito, tipo, eu ficava pensando, não, se essa menina, se der certo, elas vão me indicar para as outras, e assim eu vou entrar. E de fato aconteceu isso. Mas eu me desvalorizei muito, sabe? Eu fiquei naquela, e eu acho que tem muito a ver com a imaturidade, como a gente sai da faculdade, o que a gente não desenvolve desse olhar empreendedor em relação à postura profissional. Eu ainda não era uma profissional, então parecia que elas estavam me fazendo um favor. Então a forma como eu estava me posicionando, eu sempre tinha que dar mais. Eu sempre tinha que dar mais para agradar, para conseguir, para dar um próximo passo, um próximo paciente. E isso é muito complicado e eu tenho certeza que acontece isso com muita nutricionista. Porque às vezes a nossa insegurança, a nossa falta de preparo mesmo, ela nos coloca numa posição que a gente mesmo desvaloriza o nosso trabalho, o nosso serviço. E não era para ser mais, tipo,
não era que eu queria ser mais barata que as outras. Eu queria fazer uma coisa que era boa. E na real eu tava fazendo tudo errado. Porque eu não tava cobrando por aqueles serviços. Então podia ter uma outra colega que cobrava por aquele serviço e que de certa forma estava sendo prejudicada pela minha postura. Que não foi por maldade. Foi por pura falta de preparo. Mas eu vejo que quando a gente sai da faculdade, né, acompanhando agora tantos e tantas nutricionistas saindo da faculdade, eu vejo que não é por maldade, não é pra... Eles não colocam um preço abaixo do recomendado para poder prejudicar os outros, mas porque eles não enxergam o valor deles. Isso. Eles ficam se comparando, né? Ah, eu ainda não tenho pós, eu ainda não tenho experiência, eu não tenho mestrado, então o meu preço tem que ser R$50. E não é assim, né? Exatamente. E a gente sempre se coloca, tipo assim, o tanto que eu estou valendo hoje é o tanto de papelzinho que eu tenho pregado na parede e que tipo de resultado que eu estou entregando para os meus pacientes. Até que ponto os meus papeizinhos colados na parede estão fazendo diferença na vida do paciente? Será que não está faltando mais atitude para fazer acontecer? O que eu preciso desenvolver para entregar de fato o resultado para o paciente, né? E para acreditar em mim. Afinal de contas, a gente sai de lá, a gente estudou 4 anos para estar ali. É um ponto a se pensar. Mas assim, isso é a Marcela de 2020 falando. Porque a Marcela de 2010 não tinha nada dessa visão. Então a importância, inclusive, desse tipo de conteúdo que a gente está falando. Né? Sim, com certeza. Ô Célia, você já dividiu sala com algum profissional? Já. Aí bate aqui outro erro meu. Conta aí do seu e depois eu engato nesse. Que é uma parte tensa aqui também. Nossa Senhora. A primeira vez que eu falei, ok, quero ter um consultório, eu comecei a pesquisar preço de sala e realmente não dava, não cabia. Na verdade, não é que não cabia no meu bolso, não. Eu acho que era muita insegurança de falar assim, agora eu vou dar um passo muito grande e eu acho que eu não vou conseguir manter isso por um longo tempo. E aí, então, fui lá, conversei com uma amiga, que eu sabia também que tinha essa vontade de ter consultório, e a gente decidiu, então, dividir a mesma sala. A gente alugou um consultório dentro de um espaço que só se alugava para profissionais de saúde, onde tinha umas 12 ou 14 salas e, sei lá, 10 eram só para psicólogos, assim. E aí, era uma sala super pequenininha, mas era um local bom, enfim, era bem localizado. E ok, a minha amiga ficou com 3 dias, eu fiquei com 3 dias, só que tinha um dos dias da semana que na verdade a gente dividia. Então na verdade era 2 dias e meio e 2 dias e meio, porque a gente não queria trabalhar de sábado, mas eu sempre acabava trabalhando de sábado. E aí eu fazia 2 sábados por mês, em teoria ela deveria também fazer 2. Mas enfim, e a gente tinha lá, se não me engano, era quarta-feira que a gente dividia na metade. E amanhã eu ficava com ela e à tarde comigo. E meu Deus do céu, como que faltou coragem para alinhar as coisas. Como ela era muito minha amiga, a gente tinha estudado juntas, a gente estava muito bem na faculdade e tudo mais, naquela época eu não tinha maturidade para conversar com ela e alinhar coisas que eu não concordava. E por eu achar que, de alguma forma, ela tinha mais autoridade do que eu, ou porque ela era mais conhecida aqui em Santos do que eu, porque ela frequentava muitos lugares, muitas academias, muitas baladas. Então, assim, o Facebook dela bombava, ela postava uma coisa de nutrição e fazia muita gente começava a seguir ela e tudo mais. E aí, não sei, na minha cabeça eu não sei porque eu tinha essa postura. Era uma questão de que eu não queria ofendê-la, mas também eu não tinha essa coragem de alinhar, né, as estrelas pra gente poder trabalhar. E aí, simplesmente, ela super passava do meu horário. Então, assim, ela tinha que entregar a sala, em teoria, ela deveria atender das 8 ao meio-dia e eu entraria da 1 às 5, da 1 às 6. E ela entregava a sala, ela marcava o paciente para meio-dia. Então, ela me entregava a sala 1h15, 1h20. E os meus pacientes marcados. Os meus pacientes marcados e eu e eles esperando lá na recepção, né? Ela liberar a sala. Pois é. Então, assim, isso, Senhor, acontecia com alguma regularidade.
Uma outra coisa que me incomodava demais é que eu sempre tive mais um perfil clínico para atender doenças e já estava focando muito no emagrecimento naquela época. E ela sempre foi esportiva, sempre foi nutriesportiva. E ela atendia muita mulher com cabelão, sabe? A mulherada estilo paniquete, assim, sabe? Gostosona, musculosona, com cabelão, um aplique. Batendo cabelo na sala. Na minha cabeça, as duas ficavam batendo cabelo na sala, porque era tanto cabelo no final da consulta, tanto cabelo. E ela achou que nunca passou uma vassoura na vida na sala. Gente do céu! E aí eu chegava no outro dia, né, da consulta dela, ou nesse dia que a gente se dividia, e eu já chegava a pé da vida, porque primeiro eu tinha que faxinar a sala, né? Assim, não faxinar, mas passar uma vassoura, ou mesmo um pano, porque realmente acabava ficando numa situação que eu não conseguia atender outro paciente, meus pacientes ali, sabe? Nojento mesmo, né? Muito cabelo no chão, muita sujeira, às vezes ela deixava um pedaço de comida assim em cima da mesa, e não era uma situação agradável. E isso ficou por anos. Eu dividi sala com ela por uns 2, 3 anos, até o momento que eu falei, fulana, essa sala aqui, o que tal você ir pra essa sala? E aí ela foi. E aí eu, ai, nossa, nunca mais na minha vida eu vou dividir sala. Ficou com uma experiência negativa. Fiquei. Mas a ideia aqui não é falar que dividir sala foi um erro. Eu acho que não foi, tá? A ideia aqui, muito pelo contrário, foi um acerto. Porque realmente eu não conseguia encher no começo 5 dias da semana, 6 dias da semana pra atender. E isso, de alguma forma, me propiciou um aluguel barato, um custo por consultório barato. E eu poder tirar mais lucro disso, obviamente, né? Então, foi muito bom. Mas o erro aqui foi não ter tido coragem de alinhar o que eu esperava dela e o que ela esperava de mim também. Porque eu tô aqui falando sobre isso, mas e se ela também tem reclamações sobre mim? Eu não sei, a gente nunca conversou. Sim. Então, falta de comunicação. Tanto pré quanto durante, né? Porque por mais que a gente alinhe as expectativas antes, durante, no dia a dia, que a gente vai descobrir o que as arestas que precisam ser acordadas. Exato. Então, e aí tem a ver com o meu. Conta aí. Olha só o que eu escrevi aqui pra falar. Eu aprendi na dor sobre a importância de ser mais racional quando o assunto é negócio. Nosso consultório é um negócio, não é? Com certeza. Então, te contar rapidinho como que eu decolei no meu consultório. Comecei desse jeito aí que eu falei, atendendo na casa das pessoas e tudo, aí depois teve uns atendimentos no salão, aí depois eu comecei dentro de uma clínica onde eu pagava percentual. Só que em um ano, dei meus pulos lá e a quantidade de repasse que eu passava, tava tipo assim, dava pra alugar umas 3 salas, entendeu? Aí eu falei, opa, dá licença, primeiro que eu quero essa sala só pra mim, que eu quero colocar do jeito que eu quiser. Segundo, que não tá fazendo mais sentido. E aí eu tive que, né, estufar o peito e ter o meu momento de coragem. Porque, sei lá, por dentro eu ficava assim, ai, mas elas me deram uma oportunidade, o que elas vão achar de mim agora? Será que eu tô sendo uma ingrata? Elas me ajudaram a crescer. Enfim, fui lá e fiz isso. Feito isso, aluguei o consultório era meu, decorei, eu lembro até hoje, gente. Eu fiz uma viagem com o Pedro pra Tiradentes. E eu lembro que foi na época de montar esse consultório. Aí eu lembro que lá em Tiradentes eu comprei um monte de coisinha bonitinha pra decorar o consultório do jeito que eu queria. Porque foi tipo um marco, assim, ó. Eu lembro que eu comprei um negocinho de chá, que tinha os chazinhos pra eu servir pro paciente. Tipo, do jeito que eu queria. E aí foi. E assim, eu consegui, e eu não atendi todos os dias. E eu tinha um volume considerável de pacientes e um faturamento maravilhoso. E ainda assim eu trabalhava, eu atendia no consultório todas as manhãs e tardes e trabalhava 4 horas à noite em um emprego, onde eu era nutricionista clínica também, ambulatorial. Então eu atendia de 8 às 9 da noite, basicamente isso, tá, senhores e senhores? Eu atendia, fazia atendimento individual, fazia grupo, enfim, um dia eu conto mais detalhes sobre isso. E aí, gente, chegou um momento que eu tava rica. E eu fiz grandes... Mas você tinha motorista? Não. Então. Ai, queria ter motorista. Não, hoje eu ando de Uber. Adoro. Uber é vida. Eu odeio dirigir. Mariane gosta, eu odeio. Volta, foco. E aí, eu tava rica e tinha muitos pacientes.
foi muito legal, foi uma conquista muito legal para mim. E chegou um momento que uma pessoa que era muito parceira minha dentro dessa clínica, que a gente inclusive tinha um programa para grupo de corrida, assim, sabe? Ela era fisioterapeuta e tal. E ela saiu dessa clínica, que a clínica era uma casa enorme, tinham vários serviços juntos. E ela alugava o segundo andar. E ela saiu. E eu tinha um vínculo emocional muito grande com ela. E eu achava que eu era rica e que eu poderia ter 2 consultórios. E aí, como ela saiu, eu falei assim, não, tá tudo bem. Eu vou abrir um consultório nesse outro lugar onde vai ser a sua clínica. É bom que eu pego pacientes de 2 lugares diferentes. Eram 2 regiões diferentes em Belo Horizonte. E aí vai a Marcela tirar do dinheiro deste consultório que já estava rodando muito bem para construir um novo consultório, do zero. E aí eu falei, mas eu não vou dar conta, eu já trabalho. Tem os pacientes dessa outra clínica, aí vai ter mais esse horário. Vai ter horário ocioso, vou procurar uma nutricionista. Foi nesse momento que Mafê surgiu na minha vida. Mafê, se você está me escutando, foi muito legal. Eu gostei muito dela, ela estava voltando da Austrália nessa época. E ela chegou tipo assim, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu peguei Mafê e falei, não, vem cá, vou te ensinar tudo. E você vai construir esse consultório aqui igual ao outro que eu construí na clínica e tal. Aí dei o caminho das pedras para Mafê e tudo. Minha filha, quem disse que esse negócio engrenava? E nós duas lá, pagando para ter aquele consultório. E foi uma decisão completamente emocional que tirou dinheiro deste outro consultório. Uhum. No final das contas, a Mafê saiu de lá. Teve um momento que eu saí dessa outra clínica onde era o meu volume grande de pacientes, coloquei a Mafê no meu lugar e aquele consultório nunca me rendeu nenhum real. Ele sempre foi um prejuízo para mim. Mas foi bom porque eu encontrei a Mafê e acabou que a gente, juntas lá na Salute, ela compartilhou. Na hora que eu precisei sair, ela entrou no meu lugar, acolheu super bem os pacientes. Ela ficou lá até ano passado. Foi muito legal, tipo, o que a gente construiu juntas, foi uma parceria muito legal, mas que nasceu de uma decisão completamente emocional. No meu caso, a divisão com a Mafê deu muito bom, mas o prejuízo que eu tomei, ele ficou e veio bater na minha porta, inclusive dia 18 de janeiro de 2016, quando eu resolvi abrir minha empresa. Sério? Sabe por quê? Eu abri esse consultório nesse outro lugar e depois, quando mudou tudo, eu não dei baixa na prefeitura. Eu já fiz isso. Sabe o que aconteceu? Eu tinha uma dívida com a prefeitura que eu não sabia que eu tinha. Eu fui abrir a minha empresa e tinha 3 protestos no meu nome. Meu nome estava sujo e eu nem sabia. Porque chegava correspondência lá nessa clínica que eu nem ia, que a Mafê também não ia mais, e estava no meu nome. E eu tive que pagar tudo isso. Eu gastei uma grana, eu gastei R$7.000 que tinham que ser pagos à vista, porque senão eu não conseguia abrir a minha empresa. Eu não estava preparada para pagar esse dinheiro. Tipo assim, foi um susto. E quando eu me falou assim, senhora, nós não vamos poder abrir sua empresa porque o seu nome está sujo. Eu quase morri. Falei, sujo de quê, meu Deus? O que eu fiz? Eu não tô devendo nada. E aí que eu descobri tudo isso. E foi fruto de uma decisão completamente emocional que só me trouxe prejuízo. Assim, a coisa boa foi uma feia, mas o resto só prejuízo. Pois é, já segura essa, querida. Olha que merda. Já aconteceu isso também, de eu ter fechado um consultório, não ter dado baixa na prefeitura, nos impostos, né, ISS, etc. E depois veio feio, assim, meus R$4.000 também pra eu pagar de imposto atrasado. Olha, falando em imposto atrasado, tem uma parada aqui que também foi um erro crucial, e por isso que eu sou tão chata lá com os alunos do curso Consultório Smart, que teve bem no começo, assim, eu não sabia como declarar imposto. Na verdade, eu achava que a gente não precisava declarar imposto e, enfim, eu pagava o ISS, pagava alguns impostos, eu achava que isso já era declarar imposto, sabe? Eu não sabia que tinha um imposto de renda para fazer. Enfim, e aí o que eu costumava fazer? Eu pegava, anotava tudo num livro caixa e no final
Na verdade, no final do ano não. Em mais ou menos março, eu entregava para um contador que me cobrava R$80 para fazer o meu imposto de renda. E eu achava que isso era o certo, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, né? Enfim, tava lá confiando na pessoa e era isso. Até que veio um belo dia, chegou lá uma cartinha de que eu caí na malha fina. Vamos, né, falar em palavras... Foi pega pelo leão. Fui pega pelo leão, entendeu? E eu caí na malha fina e eu nem sabia o que era isso, nem sabia como que eu tinha que fazer, declarar direito e etc. E aí eu paguei também uma multa, não foi uma multa alta não, igual essa da prefeitura que eu tive que pagar anos depois, que foi uma história exatamente parecida com a sua, quando eu fui abrir a empresa da Mori Nutrir, que eu descobri. Sério? Olha... E, enfim, e aí eu tive que pagar essa multa aí pro imposto de renda por causa de um contador que não estava declarando do jeito certo, mas também porque ele não estava fazendo a contabilidade. E a partir daí eu aprendi que eu devo ter um contador responsável pelas minhas contas mês a mês. E não fazer o que eu fazia, pegar um livro caixa e em março entregar todo o livro caixa para um contador X que cobrava um precinho, né? Fazer o barato que sai caro. Nossa, nem me fale. Tudo que eu não paguei com contador eu tive que pagar pro Leão. Pra Receita Federal. Mas é isso aí. Que treta. Ai, tem essa daqui. Muito boa. Gente, eu achava que para o paciente confiar em mim como nutricionista, eu precisava explicar detalhes técnicos de toda a minha conduta clínica para ele. Hoje, olhando assim, até baseada nessa conversa que a gente está tendo, eu vejo que tem uma raiz do meu momento professora de biologia e de química. Eu comecei a ser nutricionista, mas na real eu estava sendo tipo uma professorinha de nutrição. As minhas consultas chegavam a durar, é sério, tá? Chegavam a durar 2h30, 3 horas. E eu achava que isso era um diferencial. Eu achava que, tipo assim, nossa, como ela é dedicada. Nossa, como ela conta tudo. Olha como ela sabe. Ela realmente sabe isso. Ela não tá tirando uma informação do sovaco. Ela sabe o que ela tá falando. E eu achava que isso era, tipo, um ponto forte meu, sabe? Não, olha eu aqui. Realmente sou a detentora deste conhecimento técnico. Até que um dia, eu atendi um cara bonitão. Chegou no consultório, todo bonito. Sabe esses moços bem vestido, assim? Sabe esse povo da comunicação, que é estiloso? Ele devia ter uns 40 anos na época. E ele era diretor de uma agência de marketing. Eu atendi ele e fui no meu passo a passo da consulta normal. Minha consulta do jeitinho que ela era. Passo a passo, é uma maratona. Uma maratona. 42 passos, sério. Eu fazia avaliação de sinais e sintomas, rastreamento metabólicos, tudo dentro da minha anamnese, com todos os pacientes. Na primeira consulta. Jesus eterno. Ele chegou no momento da consulta que eu tava vendo que ele tava ficando agoniado. Sabe quando a pessoa começa a olhar no relógio, bater perninha? Aí eu comecei ficando agoniada. E foi o feedback mais sincero e mais legal. Marcou pra mim, porque mudou tudo do meu atendimento. Ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu preciso te falar uma coisa. Eu vejo que você é super dedicada, você quer ser uma boa nutricionista, mas eu preciso te contar uma coisa sobre a experiência que eu tô tendo aqui no seu atendimento. E o cara era da comunicação, né? Ficar aqui 2 horas com você, pequenininha, atrás desse computador, me perguntando sem parar, é muito ruim. É um saco. É muito chato eu ter que ficar respondendo tudo isso, sem saber onde vai parar, quando é que esse negócio vai acabar. Meu tempo é muito corrido e eu não posso ficar esse tempo todo com você. Sério, nessa hora eu fiquei com tanta vergonha. Ele falou isso na sua cara? Falou na minha cara. Ele nunca mais voltou. Na minha cara. Aí eu engoli, tipo, antes de eu acabar a consulta. Eu engoli e, tipo assim, eu não soube, sabe? Eu não soube me posicionar. Por isso que ele me marcou tanto. E aí eu acabei a consulta, tipo, mandei, eu acabava a consulta, aí eu mandava aqueles e-mails, sabe aqueles e-mails com 500 mil anexos, aquele tanto de coisa, com mais coisa impressa, tanto de coisa? Era exatamente assim que eu fazia. E aí eu comecei a ficar angustiada. E nessa época,
Eu falei assim, gente, eu tenho que mudar. E eu comecei a conversar, na época, com duas amigas minhas que estavam dentro da clínica para pensar, gente, o que eu vou fazer? Não é só ele. Outras pessoas, tirando, às vezes, um idoso que quer ficar conversando mais tempo, a maioria das pessoas. E eu achava que isso era bom, e não é. Eu não preparava as pessoas para isso. Por mais que eu falasse, tipo, ó, minha primeira consulta, ela demora... Mas, na prática, as pessoas ficavam, tipo, sabe, pesadas, de saco cheio daquilo lá. E aí, foi a primeira vez que eu comecei, eu desenvolvi um questionário pré-consulta, que eu mandava coisas para os pacientes responderem antes. Isso me deu até mais segurança para pensar, tipo assim, como eu posso ser mais eficiente dentro do atendimento, para respeitar, inclusive, o tempo do paciente e o meu também. E foi nesse momento que eu senti uma vontade enorme na época de ter uma coisa mais automática. E esse cara me deu o maior presente. Ele que me deu a criação do Numax. Porque eu sentei com o Pedro e o Pedro, na época, estudante, meu namorado, queria me agradar, né? Eu pedi pra ele criar era uma coisinha básica que ele era pra ele criar pra mim. Foi assim que começou. Que tinha os dados do paciente. E sabe o questionário de sinais e sintomas que indica os micronutrientes foco? Uhum. Então eu me balizava muito por aquilo. Então eu peguei esse questionário de sinais e sintomas e a pessoa ia marcando e no final ele me dava um relatório de quais são os micronutrientes focos. Isso em 2011. Então era tipo assim, ai, como sou tecnológica. Eu lembro que as minhas colegas da pós ficavam tipo, nossa, que legal isso! Eu falei, pois é, meu namorado que fez pra mim. E aí, com base nisso, tipo, eu comecei a pensar em como, de fato, eu poderia usar melhor o meu tempo de atendimento. Essa foi a solução, foi na dor, né? Foi uma porrada, quase, tipo, um tapa na cara, ao vivo e a cores. Eu não esqueço. Esse foi um verdadeiro presente. E o meu erro foi achar que tempo diz sobre qualidade. Tempo não é qualidade em lugar nenhum desse mundo. A gente tem que olhar para os nossos processos e tornar eles o mais eficiente possível. Sim. Hoje, tempo é o que as pessoas não têm. A gente tem que tomar cuidado. Que eu aprendi na porrada, não aprenda na porrada. Cela, e casa super bem com o erro que eu trouxe aqui também. Que, nossa, ainda bem que a gente não combinou, né? Imagina se a gente tivesse combinado. Gente, isso aqui tá tudo 100% espontâneo, viu? Olha, que foi quando eu comecei a atender, eu comecei a atender sem usar um programa, sem usar um software, alguma coisa assim. Eu achava que era um investimento alto ter um programa, né, auxiliar. Só que qual que era o grande problema? Eu me atrasava demais para entregar plano para as pessoas. Eu falava que eu ia entregar em 7 dias. Imagina, olha isso, você passa na consulta 7 dias. Isso era 7 dias para pegar um plano alimentar. Ô, querida, sabe aquela motivação que você estava? Então, procura ela aí, viu? Por uma semana. Ela foi total pro brejo. E, enfim, eu achava que era que eu tava economizando dinheiro, mas na verdade eu tava super gastando dinheiro. Porque eu tinha que fazer todos os cálculos, eu acabava até tinha lá um esqueminha no Excel, mas não era o suficiente. Eu demorava muito para montar um cardápio, tipo 3, 4 horas. E aí a minha motivação para sentar e fazer o plano alimentar, que eu sabia que eu ia demorar, também era nula, porque eu não queria. E aí eu procrastinava, chegava no domingo, no sábado eu tava louca da vida chorando, dava com o notebook debaixo do braço para todos os lados possíveis, tipo, ia pra casa, não ia pro monte de festa, ia pra casa do Leandro, que na época era meu namorado, com o notebook, não participava de nada, ficava lá, montando cardápio, deu uma louca. O seu sonho de ser nutricionista virou um fardo, né? Virou. Quanto mais pacientes que você tivesse, mais ferrada você tava. Exatamente. Eu não conseguia crescer por causa disso. Porque eu falava assim, nossa, se eu já tô com esse tanto de trabalho, como que vai ser daqui a pouco? Né? Se eu pegar mais pessoas? Não posso. Então, e outra coisa, né? Eu tava deixando de atender mais pessoas pra ficar montando cardápio. Sim. Então, esse foi o erro. Não ter usado o software desde o começo. Com certeza. E o que me fez desenvolver na época
é porque não tinha nada que eu pudesse fazer do meu jeito. Eu detestava o negócio de ter que fazer no esqueminha do sistema, sabe? Tipo assim, eu tenho que me encaixar nessa caixinha. Seu jeito de atender é esse, sua anamnese tem que ser assim. Você tem que fazer desse jeito e pronto. Que é foda também. Ai, vamos ver qual é o próximo. Meu Deus, eu já falei quase todos. Tá faltando um só agora, não? Ah, só um. Não, eu já falei todos. Já falou todos? Já. Falei da bunda da cadeira esperando na recepção. Falei que a consulta particular eu precisava ficar o tempo que fosse com o paciente. Eu achava que para o paciente confiar em mim eu tinha que dar quase uma aula de bioquímica, de nutrição. Aprendi na porrada sobre a importância de ser mais racional quando o assunto é negócio. E eu fazia tudo de graça. E desvalorizava meu serviço. Esses foram os que marcaram. Sabe quando você pensa assim, de bate-pronto, vem? Esses vieram imediatamente na minha cabeça. Eu cometi um erro também, que hoje eu acho nada a ver, que é o seguinte, eu me matriculei em uma pós só para ter diploma, porque eu achava que isso era essencial para as pessoas confiarem em mim e para elas passarem comigo em consulta, porque eu era pós-graduada em X. E no final das contas, até hoje, de todos esses milhares de pacientes que eu atendi, até hoje, apenas uma pessoa que estava sentadinha na minha frente falou assim: você se formou na Unifesp? Aí eu falei, não, porque em Santos tem a unidade da Unifesp de nutrição. Eu falei, não. Aí ela falou assim, tudo bem, mas e quais são os seus cursos? O que você já fez? Aí eu expliquei pra ela, falei um pouquinho, e tá tudo bem. Ela continuou sendo minha paciente pra sempre, sabe? Assim, até determinado momento ela deu até alta. Não foi algo que, nossa, não, eu não tenho aquele curso, não tenho aquele outro curso, não me formei numa federal, ou qualquer coisa assim, e ela parou de passar comigo. Não. Você falando agora, também não lembro de nenhuma vez, de verdade, eu não lembro de nenhuma vez que alguém me perguntou o que eu já fiz, ou onde eu formei, de verdade. Então, as pessoas não perguntam. E a gente tem essa super crença, né, de que a gente precisa ter é interno, a cobrança é interna. É claro que a gente tá falando sobre isso, né? A gente precisa ter o conhecimento científico, ele precisa estar atualizado, você precisa saber como conduzir tanto a parte comportamental do cliente, emocional, mas principalmente a técnica e a científica, né? Mas isso não necessariamente vem de uma pós. Porque, inclusive, essa pós-graduação, eu não aguentei, eu tranquei na metade, era um porre, eu não aprendia nada de útil, nada de novo. E eu vi que em congressos, em cursos, em outras formações menorzinhas, eu ia ter um desenvolvimento muito maior. Eu tranquei ela para ir fazer curso online da Ana Paula Pujol. Tipo, comprar livro, ir para congresso. Eu falei, não, agora eu só vou fazer congressos focados em emagrecimento, só vou fazer cursos online, cursos presenciais focados para emagrecimento. Às vezes o pessoal me pergunta, né? Tem algumas pós-graduações que eu ainda acho que faz sentido fazer. Sim. Principalmente as que trabalham com abordagem, por exemplo, nutrição funcional, nutrição comportamental para quem gosta, eu acho que faz sentido. Agora tem umas específicas que às vezes não faz sentido, né? Quando a gente olha para nicho, para o público-alvo que você quer, às vezes é melhor você ter esse conhecimento em cursos pequenos, né, e pontuais que vão resolver aquilo. Fazer um curso, por exemplo, de exames com o Gabriel de Carvalho, fazer um curso de modulação intestinal com o Murilo, enfim, sabe? Sabe uma outra coisa que foi uma loucura? Eu dei sorte, entre aspas, mas eu acho o maior tiro no pé e eu vou explicar por quê. Você se formar e imediatamente fazer uma pós. Quando você acaba de sair da faculdade, como você ainda não tem experiência, não tem repertório de atendimento, você não sabe exatamente o que você gosta. Sim. E aí, pra que você vai sair escolhendo uma pós, sendo que você nem sabe o que você quer focar em aprender? No meu caso, assim que eu formei, eu fiz pós em funcional. E pra mim fez sentido, mas ele tem a ver com aquilo que você falou, tipo, é uma abordagem. É como se eu estivesse estudando uma nutrição nova. Pra mim foi como se eu estivesse fazendo uma nova graduação. Agora, a gente sai da faculdade sem saber o que eu quero focar. Se eu vou focar, eu vou gostar mais de atender emagrecimento? Eu vou gostar mais de atender gestantes? Eu vou gostar mais de atender paciente oncológico? Eu posso ter uma noção,
Mas na hora que eu for para a prática, é que eu vou descobrir e eu vou entender. E aí sim faz sentido eu começar a investir mais ainda para me tornar mais especialista naquele assunto, e isso vai me ajudar a alavancar a minha carreira como um todo. Porque, primeiro errinho aqui, não basta conhecimento técnico para você viver de nutrição. Esse é o maior erro que a gente pode cometer. E a nossa cultura, o aprendizado formal é: eu saio da escola, eu faço uma faculdade, depois da faculdade ou eu vou fazer uma pós se eu quiser ser prática, atender, ou eu vou para a carreira acadêmica, vou fazer mestrado e doutorado, e aí depois eu vou ganhar dinheiro. E a gente entra num ciclo vicioso de estudo, 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 e não faz a roda girar, o dinheiro girar. E muitas vezes as pessoas acabam desistindo dos sonhos e inviabilizando os sonhos porque elas estão o tempo inteiro investindo e não fazendo o dinheiro entrar, para que ela possa investir de novo, melhorar, rodar o PDCA mesmo, né? Sentir na prática como é. Não adianta a gente ficar viabilizando na nossa cabeça um cenário perfeito, um mundo perfeito, que eu vou ter que saber de tudo, que eu tenho que ter segurança 100%. Tem coisa que a gente não consegue controlar. E só sentando a bundinha ali, ó, na cadeira, atendendo o paciente, tendo experiência de atendimento, é que a gente vai descobrir para onde é que nós vamos, inclusive. Sim, super concordo. Mas isso aí, temos então o episódio, Cela. Uau, temos um baita episódio. Eu gostei, viu? Gostou? Eu gostaria de ter escutado esse episódio em 2010, por favor. Pois é, pessoal aí tá se formando. E Cela, a gente tem um canal de comunicação, né? Não sei se você sabe, mas a gente tem um canal de comunicação. Fale mais sobre esse canal. Vou falar. É o nosso e-mail, saidopudim@amoremnutrir.com.br. E a gente quer muito saber as suas dúvidas, os seus feedbacks, as suas histórias com a nutrição, esse mundo de empreendedorismo. Inclusive, o nosso próximo episódio vai ser com o tema Como se motivar para não desistir das metas. Oh, tu gosta desse assunto, né? Eita, esse é bom, hein? Esse dá um pano pra manga. Esse dá. E a gente quer saber, né, Cela? As dúvidas, as histórias e principalmente os feedbacks das pessoas também, né? O que elas estão achando disso, como que elas estão consumindo, se elas estão gostando, se elas não estão gostando. Você fez caixinha, né? Eu fiz caixinha, eu tô pegando aqui a caixinha pra gente ler alguns feedbacks aqui que o pessoal colocou. Ô, gente, só reforçando aqui, o legal desse podcast é a gente poder compartilhar outras histórias que não só as nossas, tá? Sim. Querendo ou não, pegar a história de duas pessoas, a gente acaba ficando com pouco repertório. A gente quer ver tudo, de todos os tipos de histórias. Quanto mais pessoas participarem, quanto mais você se engajar na nossa comunidade Sai do Pudim, mais vai ficar rico. Mais esse episódio vai ficar rico e vai poder ajudar nutricionistas de todos os cantos do Brasil. Porque, às vezes, as pessoas podem ter passado por problemas que eu e a Mari não passamos. E a gente pode contar a história e talvez com a nossa visão agora de futuro, depois de tanto tempo de experiência, tanto tempo empreendendo, que a gente possa dar um norte, um alívio, uma visão. Então é compartilhar para todo mundo saber o que está rolando na vida real e também ajudar. É a nossa forma de contribuir, de ajudar, de esclarecer, né? Deixar essa jornada mais leve. Então, participem, mandem o e-mail, mandem a história de vocês. A gente não vai falar o nome, tá? Às vezes você pode escrever lá no seu e-mail assim, ó, olha, essa história, e eu quero que vocês falem meu nome, eu quero que vocês mandem beijinho, eu quero que vocês contem pra todo mundo quem sou eu. Ou então, não, olha, ninguém vai ficar sabendo, só a gente vai ter acesso a isso, você pode ficar tranquila e segura pra mandar a sua história, pra mandar a sua dúvida, que a gente tá esperando essa participação de vocês. Queremos vocês aqui dentro, nutrindo o Sai do Pudim. Exatamente. Então vamos para os feedbacks do episódio anterior, do nosso episódio Projeto Piloto, onde a gente inaugurou o nosso podcast Sai do Pudim. Contem pra mim que eu ainda não vi, né? Então também vou ficar sabendo junto com vocês. Bom, a Natália Moraes colocou assim, ó, já saí borbulhando de ideia, passei todo o podcast com um sorriso no rosto. Oh, que linda! A Thaís Yanai, beijo Thaís Yanai, colocou assim, ó, adorei, você e a Marcela têm uma conexão muito legal. Oh.
mais? A Ana Lu falou, arrasaram como sempre. A Juliana Biano falou, maravilhoso, ouvi durante meu treino na academia. Olha! A Bia Sobral colocou, maravilhoso, não vejo a hora de sair o próximo, amei o método de estudo. A Laila colocou, maravilhoso. Nossa, maravilhoso tá sendo a palavra do momento, querido. Ai, como o nosso podcast é maravilhoso. É maravilhoso. Sair do pudim é maravilhoso. A Laila colocou, maravilhoso, adorei a iniciativa, amo as duas. Olha, mais uma, André Araújo, maravilhoso, Mari, tô ansiosa para os próximos. A Clarinha, muito maravilhoso. Agora, Maravigold esse pudim. parece que o nosso podcast é maravilhoso, Cela. Amei. Eu tô curtindo muito fazer. O que você tá achando de fazer Cara, isso? é o nosso segundo episódio, né? Eu curti bastante. Na verdade, essa ideia do podcast, ele existe na minha cabeça há mais de um ano. E eu tinha muita vergonha de fazer, sabia? Eu acho que como eu não tinha uma parceira, né, pra fazer, eu ficava com muita vergonha de abrir, sabe, ligar o microfone e começar a falar sozinha, sabe? E é estranho, porque eu faço vídeo. De alguma forma, fazer vídeo é desse jeito. Mas podcast eu tinha vergonha. E, cara, tá sendo muito legal. Eu achei tão chique. Ai, chique, né? E o pessoal marcando a Quando a gente. Letícia mandou o negócio e eu falei assim, ó, a gente tá no Spotify. Falei, meu Deus! É porque ainda é diferente essa parada do podcast, né? É diferente. Talvez assim, ó, Ainda não é uma mídia comum. pra muita gente, ó, pra gente já é normal fazer vídeo pro YouTube, mas um dia não foi. Sim. Um dia eu tinha vergonha de fazer vídeo no YouTube, inclusive foi a minha principal objeção, porque eu achava que todos meus amigos iam falar assim, olha ela, virou blogueirinha, não sei o quê, né? Que passa na cabeça de um monte de gente. Isso é papo pra outro dia, mas, cara, meus amigos de escola foram me zoar no vídeo do YouTube. E aí eu achava que podcast era tipo assim, ó, como se fosse um próximo nível, porque ainda não é uma coisa super popular. E ao mesmo tempo, o que eu tô achando mais legal é que agora eu tô 100% sendo Marcela aqui. Você pode ver até pela minha postura na cadeira, o sorriso no rosto, Letícia já tá olhando ali rindo. Eu tô completamente solta. E vem um conteúdo que é um conteúdo que é visceral, é um conteúdo que a gente não preparou, por mais que a gente tenha linhas, tópicos sobre o que a gente vai falar. Ele vem na hora, é espontâneo, eu acho que conecta, sei lá, dá um gostinho, dá um acolhimento pra gente que tá fazendo também. Sim, com certeza. Estou amando. Viva o Sai do Pudim! Isso aí! E você que tá aí ouvindo, Nutri, sai do pudim também e faça seus podcasts, por que não? Por que seus não? vídeos, seus stories e tudo mais. Isso aí. Então, Cela, a gente se vê no próximo episódio, semana que vem. Sim, senhora, estaremos aqui no mesmo horário canal. gravando, saindo todos os dias. Que dia que sai o podcast? Sexta-feira. Sexta-feira, que dia que a gente grava ao vivo. Segunda-feira estaremos no YouTube, na semana que vem. Então, se você novamente. quer ver nossa carinha, se a gente tá maquiada, se a gente não tá, se a gente tá mequetrefe, se a gente não tá, a vida como ela é. Hoje, né, é do jeito que a gente tá. Vai ter dia que a gente vai estar maquiada, vai ter dia que não tá. Aí você Vai ter assiste dia no que- YouTube. Vai ter dia que a gente vai ter doguinhos no estúdio, vai ter dia que não. É, vida como ela é. E depois, se você quiser assistir só o áudio limpo, seco, as edições, coisa bonitinha, aquela coisa toda que a Letícia faz, aí você assiste na sexta-feira lá no Spotify, que eu acho muito chique. Muito chique. Tem outras plataformas também, mas depois a gente passa pro pessoal. Ah, então tá bom. Então temos um episódio, então, Cela. Temos sim. Muito bom. Então, sai do pudim. Sai do pudim, Nutri. A gente se vê então na próxima semana. Tchau, tchau. Beijo.